Boa tarde. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 26. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Só eu estou me ouvindo duas vezes? Vocês estão me ouvindo duas vezes? Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. É normal? Quer dizer, assim, esse som duplo? Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Neste caso, quem pode ser salvo? Melhorou? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Amém? Já estava me vindo um temor, assim, a palavra é tão importante que a gente tem que ouvir em duplicidade, né? Obrigada, pessoal. Bom, numa primeira análise desse texto, nós podemos questionar, né, se Jesus ele mudou as regras para se receber a vida eterna, né? Porque não foi essa pergunta que o jovem fez. Então ele chega e pergunta a Jesus: o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? O que eu preciso fazer para ser salvo? Na verdade, ele perguntou: o que de bom eu tenho que fazer? Aí Jesus diz o que para ele? Obedeça aos mandamentos, né? Quais são os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí, o jovem, que já tem obedecido a todos esses mandamentos desde a sua adolescência, ele pergunta: Então, Jesus, eu já tenho feito tudo isso. O que me falta ainda? Então, seguindo a lógica ali do diálogo, né? Então o jovem faz uma pergunta: Jesus, o que eu preciso para ser salvo? Aí Jesus fala: você precisa fazer isso, pá. Aí o jovem responde: isso, pá, eu já tenho feito. Mas o que eu preciso? O que me falta? Então, essa pergunta, o que me falta, do jovem já é um pouco estranha, mas a resposta de Jesus é mais estranha, porque, seguindo a lógica do raciocínio, Jesus deveria dizer: não, então não falta mais nada, né? Porque Jesus já falou: para ser salvo, para ter a vida eterna, obedece os mandamentos, são esses. E o jovem falou: eu tenho obedecido, então não falta mais nada. Mas aí Jesus, ele diz: se você quer ser perfeito, no versículo 21, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Será que Jesus mudou as regras para ser salvo? Para dificultar a salvação desse jovem rico? Porque aí, na primeira vez, eu acho que até o jovem ficou um pouco animado, né? Nossa, Jesus, isso aí eu já estou fazendo. E aí, para que ele foi perguntar, né? O que me falta ainda? Aí, quando Jesus diz: bom, se você quer ser perfeito, vende tudo o que você tem. Pega esse dinheiro, dá para os pobres. E aí, me segue.
E o desfecho desse diálogo é perturbador. Porque a Bíblia diz que o jovem ficou triste e foi embora. Por quê? Porque ele possuía muitas riquezas. E aí Jesus vai dizer, como é difícil entrar um rico no reino dos céus. Jesus, ele não está fazendo joguinho aqui com o jovem rico, né? Ah, Jesus, o que eu preciso para ser salvo? Ah, os mandamentos, quais são? Tá, então agora... Não, não é isso. Jesus, ele não mudou as regras para a vida eterna. Na verdade, não se tratam de duas regras diferentes. Não se tratam de duas respostas diferentes. Essas duas respostas que numa primeira análise parecem diferentes, são, na verdade, uma mesma resposta, que é a resposta de Jesus para a nossa pergunta, o nosso dilema. O que eu faço para ter a vida eterna? Como eu posso ser salvo? Então, para entender melhor que essas duas perguntas consistem numa só, vamos pensar que Jesus tivesse dado essas duas respostas na ordem inversa daquela que aparece no texto. Então, por exemplo, se o jovem tivesse chego para Jesus e perguntado, Jesus, o que eu preciso fazer para ser salvo? E Jesus tivesse dito, para ser salvo, você tem que ir, vender todos os seus bens, dar o dinheiro aos pobres e me seguir. Será que então o jovem rico teria dito para Jesus, ah, Jesus, isso eu já tenho feito. E se ele tivesse respondido assim, Jesus, isso eu já tenho feito, teria sido necessário então Jesus fazer a segunda pergunta? Ou dizer a segunda resposta? Então, se você quiser ser perfeito, vai, não mate, não adultere, não furte, ame o teu próximo como a ti mesmo. Não, se Jesus tivesse feito essa pergunta na ordem inversa, aquela primeira pergunta talvez não fosse necessária. Então, eu diria que essas duas orientações que Jesus dá a respeito de como fazemos para termos a vida eterna, são dois lados de uma única moeda. Eu diria assim, que a primeira perspectiva que Jesus nos dá a respeito de ter a vida eterna, de obter, de receber a vida eterna, que é amar o teu próximo como a ti mesmo, que é obedecer ao mandamento, essa seria uma perspectiva mais subjetiva do obedecer aos mandamentos de Deus e assim ser salvo. E aquela segunda parte da resposta de Jesus, vá, venda tudo que você tem e dê o dinheiro aos pobres e me siga, seria então a perspectiva mais objetiva da coisa. Mas as duas coisas são uma só. Para sermos salvos, para termos a vida eterna, nós precisamos cumprir o grande mandamento, que desde Deuteronômio é nos anunciado na palavra de Deus. Ame o Senhor teu Deus de todo o coração, alma e entendimento. E ame o seu próximo como a ti mesmo, que é a consequência do primeiro. Qual que é a dificuldade? É que quando a gente trata das questões espirituais, a gente tem a tendência de subjetivar demais tudo que é relacionado com Deus. Então, o nosso relacionamento com Deus é subjetivo. Então, eu pergunto para você, como é o seu relacionamento com Deus? É bom, é íntimo, eu sinto Ele me tocar. E eu pergunto, como você tem vivido a sua fé? Crendo que Jesus Cristo é meu Salvador. Você tem amado a Deus e você ama o seu próximo? Sim, eu me esforço. E fica aí, tudo nesse campo subjetivo da coisa. Então fica parecendo, nós como cristãos, ficamos parecendo como o nosso perfil do Facebook, sabe? Que é uma farsa, né? Na verdade. Porque ali você posta o que você quer. O que você quer que os outros saibam de você. Ou você vê aquelas fotos típicas, né? Que você tira com o celular no espelho, né? Que aí bate o reflexo, né? E você já viu alguém postar uma foto assim que acorda de manhã? Né? Acorda de manhã, chega no banheiro e tira a foto do reflexo e posta no Facebook. Você já viu alguém assim? Se você tem um amigo assim, né?
indique como amigo para mim também, que eu quero ter um amigo assim, né? Sincero, que se revela como ele é. Você só vai bater aquela foto e postar no seu perfil quando você estiver impecável. É assim que funciona, né? E ainda mais essas trilhões de fotos, né, dos pais que mostram os seus filhos só fazendo graça. Imagina, né? Fazendo caretinha, bonitinha. Aí você fica toda animada. Eu também quero ter um filho, né? Aí eu vou postar umas fotos bem interessantes para vocês sentirem a realidade, né, da coisa. Então, quando os três estão aos berros, né? Puxando seu cabelo aqui e ali, babando, aquela coisa toda. Então, é assim que fica. É assim que... É esse cristão que nós nos tornamos. Nós nos tornamos um verdadeiro perfil de cristão dentro de uma rede social. Nós usamos máscaras. Nós somos falsos. Então, a gente chega na fazenda e a gente só fala coisa boa. Como foi sua semana? Eu senti muito que Deus estava comigo essa semana. Oh, que profundo! Quê? Como assim sentiu? Como é que era a sensação? Era de frio, calor? O que era? E a gente vem no culto, e a gente vai servir em algum departamento. Essa coisa de que no domingo você tem que vestir a sua melhor roupa, sabe aquela coisa? Eu não sei se na época de vocês também era assim, de passar a nota do dinheiro da oferta. Alguém já passou a nota? Não era a época de vocês? Não? Então, na minha época era assim, quando eu era criança, minha mãe passava a nota do dinheiro para vir impecável. Então, sabe, esse negócio de que a sua vida pode estar destroçada, mas quando você vem para a igreja, você está, né? Quando você se reúne com os cristãos, e você então vai assim, mantendo, né, aquele perfil de cristão que você gostaria de ser, o que as pessoas esperam que você seja. Eu acho que esse era o problema desse jovem que procurou Jesus. E aí, quando Jesus fala... É interessante que em Marcos e em Lucas, né, no relato desse mesmo diálogo, os evangelistas, né, Marcos e Lucas, eles dizem que Jesus começou a resposta assim: você conhece os mandamentos? Né, Jesus falou, porque é verdade, aquele jovem conhecia os mandamentos. Ele cresceu na igreja. Ele diz, desde a adolescência, né, eu tenho obedecido, ou seja, ele cresceu na igreja. Então, Jesus começa assim, você conhece os mandamentos, quais são? Parari, parará, parará. Aí, Jesus faz um resumão. Ame o seu próximo como a si mesmo. E aí, o que o jovem diz? Pois é, Jesus, esse sou eu. Esse perfil aí do qual você está falando, sou eu mesmo. Talvez quando Jesus nos diz a nós, para você ser salvo, você precisa cumprir o mandamento de amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Você também esteja respondendo a Ele, sim, Jesus, eu tenho feito isso. Eu estou me esforçando para isso, Jesus. Eu não estou faltando no culto, só quando a balada do sábado foi forte. Tenho servido em algum departamento da igreja, eu tenho dado esmolas, eu tenho feito oração de vez em quando, eu pago os meus impostos, eu larguei o cigarro, a bebida. Jesus, estou endireitando minha vida, olha aqui, ó. Nunca matei ninguém. Nunca adulterei, nunca furtei. Eu tenho respeitado meus pais, pelo menos tentado. Será que não é essa a resposta que nós temos dado a Jesus? Sempre que pela sua misericórdia, o Espírito Santo sonda os nossos corações e diz, está faltando alguma coisa, não está? É interessante que o jovem já sabia a resposta da sua pergunta. Como eu já disse, né? Então, em Marcos 10, 19 e Lucas 18, 20, Jesus começa a sua resposta assim, você conhece os mandamentos. E vai, não matarás, não adulterarás. Mas se o jovem rico conhecia a resposta, por que ele faz essa pergunta para Jesus? Se ele já sabia que para ter a vida eterna, para ser salvo, é preciso cumprir os mandamentos. E se ele acreditava piamente que ele estava cumprindo os mandamentos, aqueles mandamentos, por que ele foi procurar Jesus e perguntar, Jesus, o que eu faço para ser salvo? Talvez, pela mesma razão, porque você está aqui hoje. Então, você tem tentado ser fiel, você tem tido algumas experiências assim, vagas, né, com Deus. Você até faz um esforço para acreditar que Deus está ali, perto com você. Você tenta não falar tantas palavras feias, né, durante a sua semana. Você tenta não matar aquele menino que você odeia. Você tenta.
Você está se esforçando, você vem à igreja, aos cultos, você participa, você serve. Mas como esse jovem, você tem a percepção de que ainda falta alguma coisa no seu relacionamento com Deus, na sua vida de fé. E é porque esse jovem sabia, tinha essa percepção de que estava faltando. Puxa, parece que está tudo redondinho, o meu perfil está muito bonitinho, mas falta alguma coisa. O que era isso que faltava? O que é isso que nos falta? Como aquele jovem que era rico, que era religioso, que conhecia a lei, que era um bom cristão, que acreditava estar cumprindo a lei, nós também podemos estar distraídos com tudo aquilo que temos. As nossas capacidades, aquilo que nos dá segurança. Então, como a gente confia demais no nosso intelecto, no nosso dinheiro, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa família, até na nossa igreja, nos meus dons, aquilo tudo me dá tanta segurança que eu não consigo enxergar o que me falta. Embora eu saiba e eu precise admitir que algo está faltando. E sabe o que é interessante Jesus dizer? Ele poderia só dizer, né, quando o jovem falou, o que me falta ainda? E Jesus dizer, sabe o que falta? Você ir vender tudo que você tem e dar aos pobres. E me seguir. Mas Jesus diz o que para ele? Se você quiser ser perfeito. Então não é que Deus está desconsiderando, né, o cumprimento dos mandamentos, tudo aquilo que o jovem tem feito, o passado dele, o histórico dele. Não é que Jesus, isso aqui não parece para nada, não, o que você tem que fazer é isso. Não parece. Porque Jesus fala, muito bem, mas se você quer ser perfeito, e esse termo perfeito ali na Bíblia, não quer dizer o perfeito isento de falhas, não é esse perfeito, é o perfeito completo. Então, se você quer ser completo, é o que Jesus está dizendo, você precisa pegar tudo isso que você tem, que te dá segurança, até mesmo a segurança de que você é salvo. Você precisa abrir mão de tudo isso e me seguir. Aí alguns vão dizer, quando Jesus falou que é difícil o rico entrar no reino dos céus, ele está falando da riqueza espiritual, que é o orgulho e tal. E há uma certa discussão, né, a respeito desse rico, que Jesus diz que é mais difícil o rico entrar no céu do que o camelo passar no fundo de uma agulha, ou seja, é impossível. Então, em Mateus, nas bem-aventuranças, quando Jesus diz que bem-aventurado é o pobre de espírito, né? E Lucas não fala bem-aventurado é o pobre de espírito. Lucas fala só bem-aventurado é o pobre. Aí tem toda aquela discussão. Não, porque é o pobre de espírito. Não, é o pobre mesmo, né? Que não tem recursos materiais. Rico é rico de todo jeito. Se você é rico com bens materiais, ou se você é rico de intelecto, ou se você é rico do seu orgulho, não interessa qual é a sua riqueza. O problema é você ter uma riqueza. É você ter algo que te dá segurança, que te completa, que te satisfaz, que faz com que você se considere bom. O que quer que seja essa riqueza, ela te impede de ter a vida eterna e de entrar no reino dos céus. Então a gente quer assim, a gente quer manter tudo isso, o que nos dá segurança, o que nos distrai, sabe? E a gente quer também a vida eterna, a gente quer também Jesus. E o que Jesus está nos dizendo através da sua palavra? Não dá. Precisa escolher. Você pode ser bom, mas se você quiser ser perfeito, livre-se de tudo aquilo. Encontre a sua segurança, a sua riqueza, o seu conhecimento, o seu amor, a sua paixão, a sua vida, apenas em mim. Livra-se de tudo e me segue.
E não é interessante que Jesus, mais uma vez, não estava apontando aquilo que o jovem estava fazendo de errado. Olha, enquanto você fizer isso, enquanto você estiver cometendo esse pecado, não dá, entendeu? Não, sabe isso, tudo que você tem, se livra disso. Vende, dá aos pobres e me segue. Se você quiser ser perfeito. E parece muito que Tiago, esse Tiago que escreve, a carta chamada Tiago, e essa carta tem esse nome porque foi o Tiago que escreveu. Parece que o Tiago estava nessa conversa de Jesus com o jovem rico, Porque quando ele escreve o capítulo 2, nossa, parece que é a resposta, é o Tiago explicando a resposta de Jesus para o jovem rico, os versículos 8 a 18 especialmente. Então ele diz assim, se você quiser abrir a sua Bíblia para acompanhar, Tiago fica no finalzinho, assim, depois de Hebreus, que é um livro maior. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura que diz, ame o teu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Então, toda a nossa fé, amor a Deus, relacionamento, conhecimento da palavra, fidelidade, santidade, tudo isso que ainda é subjetivo, que você não consegue mostrar, explicar, concretizar, apalpar, isso precisa se concretizar de forma objetiva. Se você quiser ser perfeito, se você quiser ser salvo, se você quiser obter a vida eterna. E eu não estou dizendo aqui que é pelo que a gente faz que a gente pode ser salvo. Não é isso que a palavra diz. A gente somente pode ser salvo por causa do que Cristo já fez naquela cruz. Mas João 15 nos diz o quê? Que a evidência, então, de que somos salvos, são os frutos. São as obras. E sabe o que é mais interessante ainda? Que Jesus podia ter dito ao jovem, você está muito apegado a essa riqueza toda, vende tudo, se livra disso e me segue. Mas prestemos atenção à orientação que Jesus deu. Pega tudo o que você tem, vende, aí você pega aquele dinheiro e distribui aos pobres. A orientação de Jesus é muito específica. Senão a gente fica no subjetivo de novo. Não, para seguir Jesus eu tenho que largar tudo. Eu renunciei tudo e agora eu sou discípulo de Jesus. O que é esse tudo? Palpável, concreto. É essa fé que nós precisamos buscar. É esse compromisso com Deus que nós precisamos buscar. É essa análise que precisamos fazer da nossa fé. E aí, quando a gente for analisar mesmo, colocar ali na mesa, o que de concreto pode ser prova, evidência da minha fé, talvez nós vamos descobrir que ainda nos falta muito.
Enquanto eu acho que a minha fé e a minha salvação e o meu relacionamento com Deus podem permanecer no âmbito subjetivo da coisa, porque eu amo Deus, eu adoro de todo o meu coração, eu abri mão de tudo, do meu orgulho, e agora eu amo o Senhor. Tá, e como que isso se concretizou? Porque assim é o amor de Deus. Concreto, palpável. É o que o apóstolo João fala na sua primeira carta. O que os meus olhos viram, o que as minhas mãos apalparam. É o verbo da vida. Foi assim que Deus nos amou. Ele não ficou lá longe, em outra dimensão, dizendo, eu amo vocês, sejam salvos. Ele se fez carne. Homem, ele veio aqui na terra. Ele tocou as pessoas. Ele vestiu uma roupa que podia ser tocada por aquela mulher que tinha hemorragia. Ele cuspiu na terra para mostrar que ele estava ali, presente, como homem. E ele curou o cego com aquela água. Água não, né? Com aquela baba misturada com a terra. E ele sofreu em seu corpo todo o sofrimento da cruz e morte. Ele comeu com os discípulos. Ele sentou-se à mesa com os pecadores. Ele visitou a casa daqueles que eram rejeitados. Ele chorou de compaixão quando seu amigo morreu. O amor de Deus é concreto. Isso é o amor de Deus. Concreto, real, objetivo. Que Deus tenha misericórdia de nós para nos ajudar a nos relacionarmos com Ele concretamente, a amá-lo concretamente e a amar o nosso próximo de forma concreta, assim como amamos a nós mesmos. Amém? Vamos orar? Queria convidar a igreja a ficar em pé, pode ser? E a gente então vai fazer uma oração. Eu queria ter um minuto assim de introspecção para você pensar na palavra. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem sonda os nossos corações, né? Então, se a sua fé, o seu relacionamento com Deus, o seu amor, não são concretos, se são subjetivos, tão subjetivos que você nem consegue explicar, né, para alguém o que seria, ou é tão subjetivo que segunda, terça, quarta, você não sabe dizer porque você é um cristão ali. Ou alguém que vê de fora nunca vai identificar você como cristão, porque a sua fé é totalmente abstrata. E você nem tem obras e evidências para apresentar para alguém que te acusasse. Você é cristão mesmo? E você pode dizer, eu sou, olha aqui, a minha fé, através das minhas obras. Eu não tenho nada para mostrar. Talvez seja porque você está muito seguro, cheio, satisfeito com as suas riquezas, com aquilo que é riqueza para você, né? E talvez Jesus esteja dizendo para você nessa tarde que você precisa abrir mão, jogar fora, fazer algo concreto. Não ficar só agradecendo. Obrigada, Deus, porque você me abençoa assim. E olhar para o pobre, para aquele que tem necessidade, né? E dividir, e dar, e amar concretamente, como Deus nos amou. Então, vamos ter esse minuto e deixar o Espírito Santo sondar os nossos corações, nos revelar quais são as riquezas que tem nos trazido essa segurança, que tem nos feito bater no peito e dizer, eu tenho feito isso. Que o Espírito Santo sonde nossos corações e que você entregue isso para Deus nesse momento. Agora aqui vai ser de forma subjetiva, mas a partir de amanhã, que essa decisão que você toma nessa tarde se concretize para anunciar quem é Deus a este mundo, para a expansão do seu reino. Vamos ter esse minuto de oração.